Bom dia! Hoje é dia 8 de janeiro, estamos em Vitória e agora estamos saindo da hospedagem Belau, onde passamos a noite super bem pela senhora Laura. Um jantar delicioso, café da manhã. E ainda nos deu visita de casa, agora são, levantamos 4h30 da manhã. Agora são, deixa eu ver aqui, 5h45 da manhã. Estamos economizar um dinheiro. Então vamos nessa. Daqui eu vou Então, galera, olha só onde nós estamos. Parque Nacional Terra del Fuego, Bahia La Pataia, República Argentina. Aqui finaliza a Ruta 3 e a distância, ó, de Buenos Aires até aqui em linha reta, 3.079 quilômetros. E ao Alasca, 17.848 quilômetros em linha reta. Porque se for pela estrada é mais de 40 mil quilômetros. Então, aqui chegou a nossa guerreira, que tá falhando de novo, mas não passa nada, como diz os hermanos. E aqui é o final então da Rota 3 original. Olha a montanha nevada lá no fundo. E daqui pra frente tem uma trilha que se pode fazer até o rio La Pataia. Mas nós não vamos ir. Apenas aqui, ó. E aqui tem
uma placa que mostra onde nós estamos exatamente. Os Teres está aqui em final de ruta 3, exatamente aqui. Percorremos todo esse caminho aqui. Aqui é a fronteira do Passo São Sebastião para o Chile e depois norte da Argentina. E é isso, concluímos nosso objetivo de chegar até o final da Rota 3 e ao Parque da Terra del Fuego. Agora, um passeio na cidade rápido e vamos voltar de volta para casa. Ah, esse é? Olha, gente, a visão aqui ó, das montanhas com neve, olha que coisa maravilhosa. E mandaram presos para cá para... Aquele pico lá ó, é o mais alto que eu vi aqui, eu acho. Muito bonito mesmo. E tem trilha para fazer. Muito legal mesmo. Tem um rio lá atrás, é o Rio La Pataia. Tem uma trilha para lá também. Mas nós não vamos fazer. Vamos seguir para outros locais da cidade para aproveitar o dia, porque à tarde estamos partindo. E é isso aí, pessoal. Essa é a visão na volta do parque. Muito lindo esse lugar. Não tem palavras para descrever para vocês. Realmente valeu a pena vir até aqui, todo o esforço, todo o sacrifício, o frio que eu passei, estou passando, o calor que eu encarei lá no Chaco. Mas é isso aí, a viagem é para isso, para curtir, para sentir a natureza e ter recordações, histórias para contar. E o trecho é assim, ó, toda estrada de chão, mas nada de outro mundo. Só precisa ficar atento com os buracos para não fazer o que eu fiz agora. Mas beleza, vamos lá. Laguna Verde. Esse espelho aqui tá mais frouxo que não sei o que. Não adianta arrumar. Três agora, 4. Esse é o lugar e saída. Então é isso. Então, chegamos no cartel da cidade, a praça central principal, é um parque aqui. Vou mostrar um pouquinho para vocês verem. Ó, o lago, esse aqui é o lago, ó, tem os navios de cruzeiro atracados ali, toda uma praça, ó, essa é a visão, as motos estão ali, aqui, cartel clássico que toda a cidade tem e não podia ser diferente aqui no Ushuaia. E é isso aí, ó, ainda com tema de Natal, mas olha que cena linda, com o sol nascendo ao fundo
Enfim, é um lugar maravilhoso, gente. Valeu a pena ter vindo. Não canso de falar isso. E aí em frente é a Prefeitura Naval Argentina. Todo um complexo grande para a questão marítima. Ali atrás era um lugar que tinha um posto dos oficiais. Estavam saindo todos fardados em marcha e toda uma pompa interessante. Agora a gente vai visitar um presídio do museu. Vamos descobrir isso aí juntos. Armada Argentina. Parece que é aqui atrás, não sei. Vamos ver. Vamos ver onde estacionar agora. Então galera, chegamos aqui ó, no presídio do fim do mundo. Vou mostrar pra vocês. Aqui é os fundos, no caso, né? A gente vai tentar visitar ele agora. Vou mostrar pra vocês aqui ó, a entrada. Tem bastante coisa pra gente ver. Ó, vamos ver as placas primeiro. Ó, Museu Marítimo, Museu do Presídio, Museu Antártico Dr. José Manuel Sobral, Museu de Arte Marinha do Ushuaia e Galeria de Arte. Então, ó, já dá pra ver que tá relacionado com a questão marítima. Olha esse barco antiguíssimo de madeira. Muito legal mesmo. Tem um cassino. Ali é a Armada Argentina, a área militar. Aqui faz parte do museu. Então aqui a gente pode passear sem perigo nenhum. Ó. E aqui o mapa. Museu do Presídio. Então essa parte aqui, ó. Nós estamos aqui na entrada, junto com o Museu Marítimo, Museu Antártico, Museu de Arte e a Galeria de Arte. Então tá aí, ó. Aqui os valores, horários. Aqui, ó, guarita antiguíssima também. E agora esperar abrir. Parece que abre às 10 aqui, então vamos esperar. O Museu do Presídio só abre às 10. Agora a gente resolveu ir lá pro trem, estação de trem. Parece uns 10 km
aqui, mas vamos lá, vamos conhecer também. Isso a gente passeia pela cidade, vai conhecendo também. Fora do padrão. Ainda mais todo em férias, eu acordaria lá 10 horas. Tá. Mas vamos lá. Aqui no suporte especial, então vamos maravilha. E olha aí essa situação. Vale a pena acordar todo isso ou não? Chegamos aí na estação do trem do fim do mundo. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem um carro de trem bem antigo mesmo. Todo de ferro fundido, movido a lenha. Aqui, ó. Ó. Aqui se põe a lenha. Ó. Olha o tamanho da roda. Ó. Quase da minha altura. Aqui. Ó, as rodas. E aqui mais uma fornalha. Então, galera, aqui a gente entrou na estação, né, onde é bilheteria antiga, enfim. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é que é isso aqui. Ó, o uniforme utilizado por um condenado do presídio que entrou em 1902 e ficou em 1947. Ficou muito tempo preso. Ó, tudo que ele utilizou, os talheres aqui já tem outros artigos relacionados aos trabalhadores do trem, enfim, lampião. Lá em cima uma réplica do trem. Aqui, ó, tem mais algumas revistas, ó, peças de trem, pessoas importantes, ó, as placas. Porque es peligroso, Es peligroso, Muy peligroso. Ahora que se roba lo que venga. Já está disponível. Olvídate, Ó, no caso aqui seria as passagens para embarcar, né? As portas 1 e a 2. E aqui a galera ia para as plataformas, ó, para poder embarcar no trem. Ó, uma visão panorâmica do Ushuaia aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, na estação do trem do fim do mundo, ó. Aqui é o final do parque, onde é que a gente foi e tiramos a foto. Aí aqui é uma trilha a pé que você vai até a baía desse rio aqui, ó, do rio Lapataia. E é fronteira com o Chile. Ó, aqui outra espécie de mapa também. Aqui um barzinho de café para, claro,
Quem tá esperando o trem não passar fome nem vontade. E é isso. Agora vamos lá pro outro lado, dar uma olhada. Olha, aqui são ferramentas, torno para manutenção do trem, enfim. Ó, peças utilizadas. Várias placas também. Ó, essa aqui é de 1856. Aquela lá de cima. Essa é de 1829. Bom, aqui é uma lojinha para turistas. Bandeiras. Aqui conta um pouquinho da história, que vinha do Atlântico para o Chile, pela costa pacífica, enfim. Ó, o nome da companhia é Buenos Aires e Pacific Railway. Ó. Aqui é a evolução das máquinas, das locomotivas. Aqui, ó, mais alguns mapas. Ó. Aqui é a Antártida. E nós estamos aqui, nesse pontinho. Então, ó, é o lugar mais próximo que eu ver a região aqui, ó, da Antártica do mundo. Claro, com detalhe que agora tem o Porto Williams e outros micropovoados que não são contabilizados. Desde 2015, o Ushuaia deixou de ser o fim do mundo e agora é Porto Williams. Mas até 2015 o Ushuaia era o fim do mundo. Então, ó, mapas e bandeiras e fotos contando a história do trem. Muito legal isso aqui. Então, galera, ó, a gente vai visitar agora o Museu do Presídio, Galeria de Arte. Ó, Museu Marítimo, o mapa que eu havia dito para vocês. Aqui, ó, objeto compasso magnético líquido, que é para você ter orientações dos graus para navegação, né? E em cima do bote, ó. E aqui, ó, uma réplica do navio Trindade, 1520, ó. Fernando de Magalhães, né? A história dele, que chegou em 21 de outubro de 1520, enfim, e denominou essa região de Terra dos Fogos. E em 27 de novembro ele percorreu 340 milhas do estreito de Magalhães, né, que levou o nome dele, até o Oceano Pacífico. E aí aqui, ó, do outro lado também, essa outra Engraft, ó, já é de 1616. Essa daqui é uma embarcação holandesa, tá? Já vieram no caso da exploração aqui da América do Sul, né, principalmente as colônias espanholas e enfim. Ó, mapas da época, esse aqui, Lopo Homem de 1519. É um mapa que o Magalhães usou para encontrar uma passagem que unisse o Mar do Norte, o Atlântico Norte, com o Pacífico. Então foi por isso que ele conseguiu atravessar. Ele usou esse mapa para desbravar o caminho. E aqui tem até um pouco da costa brasileira, ó, se eu não me engano. Não, mentira, isso aqui é a costa argentina sul. No caso seria, né, a província de Santa Cruz, aqui na Argentina. Ó, outros mapas também. Ó. Aí o modo de vida dos locais aqui, dos povos,
que viviam na região, mais mapas do norte, né? E isso aqui, ó, foi feito na época para orientação de navegação e poucas explorações. Então era uma construção de época, eram os únicos recursos que tinha. No caso, ó, outro navio, Nossa Senhora do Bom Sucesso. Essa aqui já é uma caravela de 2 irmãos que tentaram circunnavegar a Terra do Fogo. Eles tentaram dar a volta na ilha, passando pelo Estreito de Magalhães e até o oceano lá no sul, contornando o final da ilha. E aí eles saíram dia 12 de janeiro e passaram pelos Cabos Virgens e chegaram de volta 18 em março. Contornaram o Cabo de Hornos e o Estreito de Magalhães também. Aqui, ó, já é outra embarcação. Nossa Real Capitania José e as Antimas. Já é 1930 e alguma coisa. Enfim. Vários mapas aqui, ó. Essa é a primeira parte, ó. Vou mostrar aqui pra vocês outra embarcação, ó. Que no caso vai pra Antártida. Ó, essa aqui tem fotos. Ó, essa aqui, as especificações dela estão ali. Aqui, ó, a gente vê uma réplica da Terra do Fogo. Então, ó, Estreito de Magalhães, ele passa aqui, vem pra cá e vai aqui, ó. Pra cá ele já vai pro Oceano Pacífico. Aí aqui, ó, o lado que a gente passou também. Ó, o Ushuaia tá aqui. Ó, o Cabo de Horn, aqui é a passagem de Drake. É aquela que é a pontinha da ilha quase próxima à Antártida. Essa é a famosa passagem de Drake. Ó. Aqui é o Atlântico e vai para o Pacífico. Vamos ver o que mais tem para cá. Ó, aqui uma réplica dos povos locais, originários, embarcações que eles usavam, as famosas canoas. Aqui, ó, mais navios. Essa aqui é a descoberta, vamos ver. Ela foi feita em 1789. Partiu de Cádiz, da Espanha, e veio até a Terra do Fogo. Chegou no mês de dezembro. Ó. Então eles saíram de julho da Espanha e chegaram aqui em dezembro. E foi uma expedição espanhola muito importante. Percorreu as costas, o domínio de toda a coroa espanhola e seguiu até o norte e a Ásia, e principalmente as rotas comerciais da época do século XVIII. E já virando para o século XIX, ó. Seus objetivos eram científicos e também políticos. A questão da ciência era o quê? Estudar a fauna, a flora, as medidas e construções de mapas de navegações, bem como as questões de plantas medicinais, questões de ervas, e tudo que pudesse também servir de comércio da época. E a questão da ciência, principalmente a navegação e a medicina. Aí também a questão política, de ver como para a Espanha era importante manter os seus territórios, né, ver se não tinha nenhuma invasão ou coisa do tipo, e também fazer o mapeamento, né, o censo dos domínios da coroa espanhola. Enfim. Ó, essa aqui é a outra, Explora Luisito. E aí esse Luiz Pedra Buena foi um pioneiro dos mares do sul.
Ele viveu em Pavão e Rio Santa Cruz, teve comércio em Punta Arenas e São Gregório e no Estreito de Magalhães. Ele passou pelo Cabo de Hornos e colocou uma placa lá que poderia ver, era uma ilha dos estados, e também atendia aos náufragos e navios, embarcações que ficaram à deriva na região também. E como ele era um comerciante que ia para lá e para cá, na época ele conseguiu bons contatos na Alemanha, na Inglaterra também e até nos Estados Unidos, até principalmente pelos salvamentos que ele conseguiu fazer, e orientações e coisas do tipo. Ele construiu esse barco em 1813, tem 11 metros de altura 11 metros de largura, de comprimento, e ele já viajou durante anos com ele, principalmente na época de 1873, quando ele realizou o resgate do Eagle, que era um navio dos Estados Unidos, Dr. Hans da Alemanha e Pactolus da Alemanha também. Daí aqui a gente vê algumas fotos também de mapas da época, outras já bem mais recentes, ó. Por exemplo, essa daqui, ó, é um transportador do 1º de maio de 1943 que passava pelo canal de Drake, e ele foi rebocado porque quase encalhou. Esse aqui é de 1882, é uma missão científica, né? E a descoberta do em 1830. Então, ó, outras embarcações aqui, ó. Socorro de 1930. E era o último pirata, ó. Tá aqui uma réplica dele. Era um Pasqualin Rispoli, o nome dele. Ele é italiano que viveu em Punta Arenas, no Chile, e foi conhecido como o último pirata de Beagle. Contam-se muitas histórias desse personagem, mas nem todas são verídicas e nem todas podem ser confirmadas que foi ele que realizou. Mas ele levava ouro e suas riquezas, navios, praticava assaltos por toda a Terra do Fogo, fazia comércio com os povos locais, ajudava os marinheiros e ajudou, inclusive, a parte mais legal, presos aqui do presídio a fugir da prisão. E teve uma fuga famosa que foi com um anarquista, Radowitzki, que terminou em Punta Arenas e todos foram presos. Esse tipo de embarcação na época era muito, muito famosa e, consequentemente, a história dele é mais famosa ainda aqui na região. Por isso que tem várias coisas relacionadas com piratas aqui no Ushuaia que eu tinha visto, inclusive lá no museu do trem, que relacionava a ele. Agora eu entendi o porquê. Eu pensava que era um pirata comum, mas é relacionado ao o nome dele, Pasqualin Rispoli. Muito legal as histórias que tem aqui, ó. Tem outras embarcações. Mas eu não creio que eu vou assistir todas. Agora vamos lá para a parte legal, que é do presídio. Essa do presídio tende a ser bem interessante pelo que eu vi ali. Não vou dar spoilers para vocês, mas vamos lá. Então, ó, seria aqui no caso a entrada. Aqui nessa primeira sala tem algumas fotos que contam a história do presídio de San Juan de Salvamento, presídio de Puerto Cook, na Ilha dos Estados. Aqui a mapa da época, ó, e ficava aqui, ó, o presídio de Puerto Cook. Então, vamos ver. E ó, isso aqui parece bem cena de filme mesmo. Ó, várias portas, né, salas com
diversas histórias. Complexo aqui, a maquete. Aqui é outra maquete também. Os presídios do Fidel. Então tem uma linha do tempo, ó, que começa em 1884 e vai até 1910, 1911. Ó, as construções, né? Quando foi fundada a cidade do Ushuaia e a governança do Terra do Fogo. Aí o presídio do plano de salvamento. Aí depois o presídio da Baía de Golondrina. Presídio do Porto Cook, 1899 1902 para construir. Aqui, ó, alguns presos. Aí, de 1897 a 1902 era uma colônia penal e se tornou um cárcere de reincidentes e também um presídio nacional. De 1911 a 1947 foi unificado com o presídio militar e ele funcionou até 1947. Aí depois ele foi desativado. Vamos ver o que mais tem aqui. Aí tem algumas fotos, ó, dos prisioneiros. Essa aqui de 1923 e 1938. E foram aparições públicas dos prisioneiros levados para uma visita. Não entendi muito bem. Ó, durante o dia, né, eles tinham várias atividades distintas e sempre fortemente vigiados. Claro, né, isso é fato, não precisa nem explicar o porquê, mas eles tinham, então, durante o dia, vários afazeres e atividades. Ó, e aqui tem... Bom, aqui seria uma sala para pessoas sair. Vamos ver aqui, ó, uma cela, olha, uma réplica. Isso aqui é muito legal, gente. Ó, essa aqui seria a cela do preso, somente uma cama, uma cadeira e uma mesa, né? E aqui outros também poderia ter uma visita de alguém de repente. O nome desse apenado era Roque Sacomano, conhecido como assassino da telefonista. Ele se dizia inocente e que duvidava se declarar culpado pela prisão e por pagar propina à polícia. E conta a história que ele assassinou uma mulher acreditando ser uma prostituta para roubar o dinheiro, mas a vítima, que tinha o nome de Salas, era uma telefonista que saía do seu trabalho à madrugada e que com dinheiro mantinha o lugar. Sacomano foi condenado à reclusão perpétua. Ele estava destinado aos trabalhos mais duros na prisão, entre eles fazer voar com dinamite, alguma coisa da canteira que se falava detrás do cárcere, trabalho pesado com pedra, dinamitar rochas e, enfim, carregar peso também, transportar material pesado, e recebia 70 centavos por dia. E ainda continuava sendo um delinquente muito perigoso e tinha continuamente era revistas pelos guardas e um guarda armado sempre vigiando ele pessoalmente. Vamos ver aqui, ó. Outra cela também, ó, contando histórias, fotos. Ó, os trabalhos que se realizavam no edifício. Ele era conhecido como presídio até 1947 e depois ele se encerrou como unidade penitenciária e se integrou à base naval da Armada Argentina em 1967. Deixa eu ver. Servia como alojamento para pequenos... Então eu estava lendo aqui umas coisinhas e tem uma... Dentro das prisões tinha uma hierarquia dividida por classes. Primeiro, era dependido, claro, pelo tamanho do delito, né, e pela gravidade. Os condenados por homicídios eram considerados superiores e eles não tinham nenhuma relação com ladrões comuns ou de outros com crimes mais
simples ou menos graves, digamos assim. E eles viam esses como inferiores ou covardes. E também nos ladrões se dividiam em algumas categorias: falsificadores, chantagistas, ladrões de arte e bem planejado também. Não se relacionavam com assaltantes básicos e simples. E também tinha outra classe de presos, essa eu achei mais interessante, que eram aqueles que não mataram por instinto, mas sim pela questão de amor, ou para salvar a honra de alguém querido. Tem um caso que conta aqui que é do Eduardo Ramírez Alix, que matou um amigo para defender a honra da sua irmã. E o autor do livro, do estudo, né, que fez a curadoria, disse que encontrou vários escritos nas paredes das celas, demonstrando, né, essa questão de como que alguém pode pagar tão caro por algo, né, por um crime passional. E tinha uma frase que dizia assim, ó: nunca se é amado como se ama. Por isso a arte de ser feliz no amor consiste em dar tudo sem pedir nada. E outras inscrições dizia: o homem e o amor é insensato por natureza, mas não por definição. Passa metade da sua existência e tudo se vai em uma hora. Então mostra bastante a questão de várias pessoas que acabavam na prisão. Umas por, claro, deliberado, e outras por instinto ou por honra e coisas do gênero. Muito interessante. Então, continuando aqui, ó, na tour, fala aqui sobre o trabalho. Tinha no bosque também, que consistia em coletar madeira, né, os troncos de árvores, cortar tudo certinho para trabalhar no aquecimento e também, principalmente, na construção aqui, tanto do presídio, da sua manutenção, como da própria cidade do Ushuaia. E também tinha castigos, por exemplo, se um lenhador se tivesse resistência para executar o seu trabalho, a pena dele era um castigo de ficar 1 hora sobre um tronco com os braços esticados, sem deixar baixar, como castigo. E também tinha o trabalho no inverno, que deveria também coletar madeira, limpar a neve de todos os locais de passagem, remover a neve, enfim, árvores derrubadas, e enfim. Então não era só ficar preso, confinado na cela, pelo contrário, eles trabalhavam o dia todo, ia para a cela só para dormir mesmo, descansar, e olha lá ainda. Aí havia aqui, ó, o trem do transporte dos presos, né? Enfim, eles mesmo faziam a manutenção, dentre outras coisas. Muito interessante. E esse transporte às vezes era usado para, por exemplo, quando precisavam alguma emergência médica, ou para um julgamento no tribunal, ou outra questão assim, porque na época não tinha estradas boas aqui e era tudo transporte feito a trem. Então, agora eu entrei no presídio, na parte histórica, que não foi restaurado nem nada. E, gente, eu vou falar pra vocês. Eu cruzei a porta aqui, ó. Mudou o ar. Clima pesado, sabe? Ódio, raiva, tristeza, desilusão. Tudo que incomoda a gente. Então, aqui, ó, era a área de banho, ó. Dá pra ver no teto, onde se caía a água. E aqui, ó, eram os banheiros. Pronto. Não passa nada. E aqui, ó, área para lavar roupa, enfim, toalha, lavar seus pertences. E ó. Então, galera, já estamos aqui, ó, na Baía Azul, para pegar o barco ferryboat e ir pro lado argentino de novo. Já viajei do Ushuaia até aqui. Eu não gravei porque acabou a bateria na câmera e estava carregando na moto agora. Mas eu tive
a viagem foi tranquilo, bem rápido. O único perrengue foi a moto, que voltou a dar problema elétrico. Vocês vão ver no outro vídeo lá que eu vou resolver sozinho, né, com a questão do relé, não, do fusível. Mas eu acho que não é aquilo, porque dei a saída da Argentina, entrei no Chile, fiz toda a aduana chilena, o homem da inspeção sanitária liberou a moto. Na hora que eu fui ligar, a moto era partida para sair, a moto não pegou. A mesma coisa que tinha acontecido lá perto de Porto San Julián. Então isso me deixou bem preocupado mesmo. Eu tô tenso até agora com a moto. Então eu vou ter que resolver isso aí direto para casa. Então agora a gente tá esperando chegar ao barco. Tá o pessoal aqui, tá um casal do Mato Grosso lá, dos colegas, Sérgio, José, outros colegas argentinos também. Vamos todos juntos atravessar esse Estreito de Magalhães. Já tá tendo espaço de manobra ali dos caminhões, enfim. O pessoal da embarcação aqui trabalhando, orientando a gente. Mas é isso, eu peço desculpa que não pude gravar do museu do presídio lá do Ushuaia, porque acabou a bateria da câmera. Eu não tinha como carregar. Eu gravei alguma coisinha com o celular, então eu vou ter que editar isso aí depois para ver como é que vai ficar. Mas é isso, por enquanto agora estamos esperando o barco seguir viagem novamente para ir até o Monte Ayman ou São Sebastián, que é a aduana, sai do Chile e entra na Argentina. Eu acho que à noite a gente vai chegar em Rio Cagedos novamente, mas aí depois a gente vê isso aí. Então galera, ó, aqui a gente tá prestes a embarcar ali no barco para fazer a travessia do Estreito de Magalhães novamente para a Argentina. Eu confesso pra vocês que parecia o barco pequenininho, mas é grande pra caramba. E aí esse casal aqui, ó, é do Mato Grosso do Sul. Eles estão fazendo uma viagem muito doida também. Eles atravessaram o Paraguai e passaram pela Argentina, foram até o Chile, desceram a carretera austral. Só que antes eles estavam me contando que eles estavam com um grupo, 2 motos e mais um carro. Só que daí o carro quebrou, ou um casal de moto lá deu problema e tiveram que voltar. Aí seguiu só esse casal de moto até o final. E é isso aí, agora pegar o caminho de casa. Pois é, maluco! Sim, sim. Não, galera, parece que esse barco pode subir. Ó, já vou vir aqui, ó, gravar pra vocês rapidinho, tirar uma foto. Enfim. Olha aí, ó, o Estreito de Magalhães.
Magalhães ficou para trás, seguiremos viagem agora no destino a São Sebastião, ou Passo Sebastião. É para os chilenos, é